Eu acho que um tema interessante que a gente pode abordar é a questão de coparticipação, que eu vejo que é uma objeção muito grande da maioria dos clientes. Entender, né? Então, assim, bora desmistificar o que é a coparticipação. Nada mais é que uma taxa cobrada sobre aquele determinado procedimento, certo? Sim, dependendo do procedimento, né? Tem valor já tabelado ali. Eu acho interessante a gente sempre marcar que um plano com coparticipação ele pode ser muito mais viável financeiramente para a empresa ou para a pessoa do que um plano sem coparticipação. Né? Um exemplo que a gente tem hoje no mercado, para pessoas abaixo de 44 anos, o plano sem coparticipação é quase inviável. Olha, o valor do plano sem coparticipação, ele custa X. Com coparticipação, quando você for usar, você vai participar de um valor, certo? Só que essa soma de valores, né, no final de um ano, por exemplo, ela fica menor do que você ter um plano sem coparticipação. Né? Então vamos analisar uma média de um plano de coparticipação. Vamos colocar assim uma média, vamos botar até mais ou menos R$60. Né? Se ela leva em 3 meses, ela leva 4 vezes no pediatra. Correto? R$240 Por ano. Por ano. Né? A mensalidade dessa criança, na época, estava em R$190. Né? Aí eu mostrei para ela um plano sem coparticipação. Nessa mesma criança de 0 a 18 anos, ela pagaria 480 por mês. Sim. Tem que lembrar que tem um teto limitador, né, na mensalidade para cada beneficiário. Se você for, um exemplo que eu tenho é um cliente meu que veio querendo o plano Unimed sem coparticipação. Na hora que a gente fez a comparação do valor com o plano coparticipativo com cobertura estadual completa, ela viu que para ela não era equivalente. Né, um valor de quase R$2.000 para o plano sem coparticipação, o valor de 360, né, no plano coparticipativo com a cobertura no estadual completa. Então, se juntasse a mensalidade do plano coparticipativo com o teto limitador, não dava nem metade do plano, da mensalidade do plano sem coparticipação. Lembrando que eu falei assim, botei um teto numa coparticipação, que seria R$60 no Sim, não chega nem a isso o valor real. Tem coparticipação de consultas aí que é 20, 25. Tem exames de R$8. Eu acho que a forma de falar sobre coparticipação também, querendo ou não, é uma forma de educar o cliente desse assunto. Uma forma também de educar o cliente. Em que sentido educar o cliente? É ter mais consciência na utilização do plano. Tipo, essa mecânica que utilizaram por conta de... Você deu o exemplo da mãe que foi levar o filho no pediatra. Essa mãe também, um exemplo também que eu vou dar em cima disso, essa mãe também tem outro filho. Vou levar um, já vou consultar esse também. Quando o plano sem coparticipação, muitas das vezes utilizava dessa forma. Então era um gasto para o plano sem necessidade. Então às vezes o cliente ele vai muito, não, quero você plano participativo, sai mais barato no bolso do cliente no final das contas, sim, ele usando consciente. Muitos clientes não tem essa noção que é o plano sem coparticipação por achar que é um plano melhor. Mas nem sempre melhor, né? E olha só o que é a questão de orientação. Claro que no nosso dia a dia, a correria, os pais trabalham, o filho em creche, as coisas assim, aí a menina da creche liga e fala, olha Bruno, sua neném tá febril, aí você tem que sair do seu trabalho, você pega pode 5, 6 horas da tarde, quase no finalzinho, quer dizer, clínica pediátrica não vai. Então você começa a cuidar do seu filho sempre em pronto-socorro, né? Porque na sua mente assim, pô, cara, eu não vou ter tempo de levar minha filha no pediatra para fazer um acompanhamento, de repente aquela febre dela é decorrente de um sintoma, uma normalidade que está no corpo dela, que poderia, um pediatra acompanhando ali, né, fazendo um tratamento com ela doente dentro do pronto-socorro, que você paga uma coparticipação, entendeu? E hoje também, em cima disso, tem a telemedicina. Exatamente, para um pronto-socorro, um hospital, está lotado, quer dizer, crianças com outros vírus ali, então, quer dizer, pode complicar cada vez mais. Então, a coparticipação, a gente tem que tirar essa imagem de que é ruim. Na verdade, ela veio para facilitar. Por que eu vou pagar R$800 num plano de saúde sem coparticipação se eu posso ter o mesmo atendimento com coparticipação e vou pagar com as coparticipações em base de mensalidade
pagar 400, 500 reais. E o curioso é que muitas vezes o cliente que bate nessa tecla que não quer um plano sem coparticipação, com coparticipação fica mais caro, o cliente quase não usa o plano. Se ele parar para pensar e fizer a conta, no final do ano ele vai ver que economiza muito mais com o plano com coparticipação do que o plano sem coparticipação. Então, cabe mais uma vez a gente, como consultor, orientar o cliente da melhor forma, o cliente saber o que está fazendo, o plano que ele está adquirindo, justamente para não ter essa dor de cabeça, essa surpresa no final, né? Quando for fazer conta, que é pagar mais caro. Tudo, querendo ou não, a saúde ela envolve também o controle financeiro, né? Você cuidar da sua saúde, você tem que ter um controle financeiro. Você ter um bom plano de saúde, ter ali uma boa rede credenciada, garantir sempre, né? Você vai ver que você está pagando um plano à toa, de certa forma, você está pagando um plano nacional, sendo que você não sabe a sua cidade, né? Essa hora daqui é do consultor. É nessa hora que a gente entra ali e atua trazendo o melhor com o menor custo. Tá? Exato. Tem perfil e perfil. Cada cliente tem um perfil, uma necessidade diferente. Exato. Né? Tem cliente meu que viaja toda semana e ele está num lugar diferente. Como que eu vou vender para ele um plano de abrangência regional ou estadual? Está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, e ele não fica aqui na região. Ele mora aqui no estado, mora aqui na Grande Vitória, mas não fica aqui. Ele vem para cá no final de semana, passa com o filho, segunda-feira até monta na moto, porque ele viaja de moto e parte para trabalhar, fazer uma consultoria em São Paulo. Ele vai determinando, o plano que determina para ele, que a necessidade dele determina, é um plano nacional, e ali no caso dele, ele optou sim por participação, porque tinha essa questão de não saber a rede. Então, o plano sem coparticipação. Agora, tem gente que não tem essa necessidade de um plano sem coparticipação. Mas aí, Iago, parte dessa premissa, né? Não é obrigado a saber a regra da LNS e como funciona. Mas nós, como consultores, nós temos que apresentar o melhor produto que se encaixa no perfil dele. Porque em muitas situações, esse enquadramento que vai dar para ele uma qualidade melhor na necessidade dele, né? Talvez o cliente, cara, ele quer, poxa, eu preciso fazer um check-up uma vez por ano, né? Ou ter uma clínica própria, né? Exame de sangue, urina, tal, não vai cobrar, vamos colocar assim, né? Então ele faz o check-up dele, vai no cardiologista, leva um ginecologista, faz aquele acompanhamento, faz a prevenção.